Falando nele, ele foi interrompido nesse domingo durante uma entrevista que dava na televisão argentina. Ele estava lá acompanhando de perto a eleição dos nossos vizinhos e defendia o armamento da população. E aí ele foi interrompido na hora pelos apresentadores, né, Sakamoto, e foi cortado ali quando fazia essa defesa das armas. Como é que você viu essa entrevista, né, essa participação aí do filho do presidente Bolsonaro, do deputado Eduardo Bolsonaro lá na Argentina? O Diego, o deputado Eduardo Bolsonaro foi a Buenos Aires para demonstrar seu apoio, né, ao candidato Javier Milei, né, o seu ultradiretista Javier Milei, e no meio de uma entrevista para o canal C5N, né, ele estava falando, começou a falar que havia um alinhamento de visões entre ele entre o bolsonarismo e o Milei, e que esse alinhamento de visões inclui a questão da arma, né? O Milei já defendeu a liberação de armas, né? Uma pauta que é cara ao bolsonarismo. Durante o governo Jair Bolsonaro, o presidente emitiu uma série de decretos flexibilizando o acesso a armas, né, facilitando e semeando um monte de armas no Brasil. Então, o que acontece é que ele começou a falar isso na entrevista, e quando ele começou a defender exatamente o armamento da população, aí ele foi cortado, né, voltou para o estúdio na TV, e lá na TV houve uma crítica ao Eduardo Bolsonaro, né? Houve por parte do apresentador, né, pelo Gustavo Silvestre, ele ironizou e falou: olha, por isso que os brasileiros, com lógica, tiraram o pai dele do poder, felizmente, né? O interessante, Diego, porque é o seguinte: esse tipo de comportamento com relação ao corte, esse corte que o Eduardo sofreu, não é comum no Brasil. Né? No Brasil, muitas vezes os veículos de comunicação terminam, na verdade, dão espaço, questionam a pessoa, o repórter no local questiona depois, mas quando aparece uma informação que aquele veículo considera danosa para a democracia. Mas em outros lugares isso é mais comum. Nos Estados Unidos, por exemplo, né? Nos Estados Unidos, né, durante o governo Donald Trump, por exemplo, em novembro de 2020, a ABC, a CBS e a NBC, que são três das grandes redes dos Estados Unidos, né, entre outras, elas interromperam o discurso de Donald Trump, um pronunciamento que ele fazia, atacando com mentiras o sistema eletrônico, o sistema de votação norte-americano, né? E pararam e falaram: olha, o que ele está falando agora é mentira. O que você está falando agora não procede. O que está falando agora isso pode dar um problema grande para a democracia. Né? Percebe, inclusive, ataques ao sistema de votação? Pois é, aqui a gente acabou copiando direitinho, né? Teve ataque à democracia lá, atos golpistas aqui. Então, o que acontece? Na Argentina fizeram isso. Na Argentina fizeram esse bloqueio. E na minha avaliação, Diego, no final das contas, né, o Eduardo Bolsonaro acaba dando uma receita do que não fazer num país que já está com violência conflagrada. A Argentina, tal como o Brasil, vive uma situação em que a gente tem uma ultrapolarização política, a gente tem rompimento de diálogos, a gente tem violência política, a gente tem falta de empatia, a gente tem um país que está à beira dos nervos por uma série de razões, né? Nas eleições aqui do ano passado, as eleições da Argentina agora. Então, o que acontece? As pessoas, bons políticos agora, tendem a jogar água na fervura, né? E o que acontece ao invés de botar lenha na fogueira? E muita gente na Argentina considera que o Eduardo Bolsonaro bota lenha na fogueira ao defender, armar a população no momento em que a população está com o espírito deconflagrado, né? E aí isso pega mal. E, de certa forma, eu digo, para finalizar, pode pegar mal, inclusive, para o Javier Milei, que é o seu candidato lá. É claro que Bolsonaro não é um nome, não é. Ninguém vai votar na Argentina porque Bolsonaro disse A ou disse B. Poucas pessoas vão fazer isso, né? Agora, o fato é que nas últimas semanas o Javier Milei recebeu muitas e muitas e muitas críticas, exatamente por conta da sua política, da sua proposta, das suas ideias de liberação de armas. Inclusive, a Patrícia Burit, ela fez o quê? Que é a candidata de centro-direita que não passou para o segundo turno. No último debate presidencial, ela criticou pesadamente o Milei, exatamente dizendo que, olha, esse tipo de comportamento, de liberar armas, pode levar a tragédias nas escolas, pode levar a massacre nas escolas, né? E muita gente na Argentina citava o Brasil e os Estados Unidos como exemplo de coisas que aconteciam dessa forma. E, ironicamente e tristemente,
Hoje, um dia, né, enquanto as urnas ainda estavam sendo, os restantes das urnas sendo apuradas na Argentina, eis que numa escola no Brasil, novamente, o acesso facilitado a uma arma transformou-se em tragédia, quando um rapaz de 16 anos que sofria bullying matou uma menina de 17 anos e feriu outras duas. Esse caso também começou a circular na Argentina, tudo por óbvio, né? E isso cria, na verdade, um próprio constrangimento para o deputado federal que, no meio da eleição, numa eleição em que se critica exatamente essa questão da liberação de armas, que o eleitorado viu com maus olhos essa proposta do Milei, ele trouxe isso à baila e defendeu em meio à discussão eleitoral. Então, é uma questão, Diego, a verdade, eu acho que dá para a gente resumir da seguinte forma: o Brasil é o exemplo, nesse sentido das armas, do que pode dar errado na Argentina se ela fizer uma opção. Inclusive, durante o fim de semana circulou uma peça publicitária que comparava o Milei ao Bolsonaro, né? Começava com o rosto do Bolsonaro e ele ia se transformando no Milei, fazendo essa comparação do que deu errado no Brasil e poderá dar errado na Argentina caso o Milei